que é a participação que a gente faz a cada domingo, juntos, nessa mesa aqui. Ok? A gente chama essa mesa de a mesa do Senhor, ou Santa Ceia, né? Tem muitos nomes diferentes que são dados a ela. Okay? E eu queria pensar um pouquinho com você a respeito dela, do que ela de fato fala e representa para a gente. Ok? Do que ela fala para a gente? Ela fala do centro daquilo que é a fé bíblica. Okay? Ela fala para a gente a respeito da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Agora, a Santa Ceia, isso que a gente chama de Santa Ceia, não é uma prática de espiritualidade autônoma, que surgiu por um acaso, ok? Dentro da história cristã. Na verdade, ela é uma linha daquilo que Deus vem fazendo ao longo da história da redenção. Lá em Mateus, no capítulo 26, nós temos um dos textos onde nós podemos ler a respeito do que a gente chama de instituição, né, da Santa Ceia. E o que você vai perceber nesse texto é que essa mesa que Jesus, que hoje a gente chama de mesa do Senhor ou de Santa Ceia, ela é, na verdade, uma realidade que Jesus Cristo conectou ao que Deus vem fazendo na história da redenção, por intermédio do que a Bíblia chama de Páscoa. Lá em Mateus 26, no versículo 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde faremos a refeição da Páscoa? Então veja, Jesus, ele é Deus, ok? Ele é Deus, ele é a palavra, o verbo, que se fez carne, que se tornou num ser humano. Esse ser humano que viveu há 2000 anos atrás, lá na Palestina, lá na região da Galileia, lá na região da Judéia, ele é o Deus Criador, que vem sustentando a história e desenvolvendo a história ao longo desse período aqui, ok? Dentro desse cenário, então, quando Deus se encarna na vida de Jesus, quando Deus entra na história, Ele entra dentro de uma história que Ele mesmo está traçando. E esse Deus, para se fazer presente na nossa história, separou um povo em Abraão, um homem chamado Abraão, e através desse homem chamado Abraão, Ele constituiu uma nação, é a nação de Israel. E através da nação de Israel, Ele entra na história como um ser humano, que nós passamos a conhecer como Jesus Cristo. E essa história que Deus vem fazendo com Israel é uma história onde Ele, no que nós chamamos de Antigo Testamento, vai pontuando para a gente a sua interação com o mundo para redimi-lo. Então Deus vai construindo uma história e vai mostrando para a gente ao longo de todo o Antigo Testamento, principalmente através da nação de Israel, que Ele, como Deus Criador, não abandonou a sua criação ao caos, à destruição, ao pecado, à morte, mas que Ele iria se intrometer nessa situação, para consertar aquilo que estava de errado. E quando a gente lê o Antigo Testamento, nós vamos vendo uma série de circunstâncias e situações que acontecem na vida do povo de Israel e com pessoas da nação de Israel, que a gente só é capaz de entender de verdade se a gente compreender isso à luz da história da redenção, não de forma individual. Você precisa entender que aquilo que a Bíblia fala para a gente, ou mostra para a gente, por exemplo, no Antigo Testamento, sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Davi, sobre a vida de Salomão e outros homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, não são apenas exemplos da vida de pessoas que viveram no passado e que se relacionaram com Deus. Serve de exemplo, mas não, o ponto central não é esse.
O ponto central que a Bíblia está mostrando para a gente é como Deus está atuando na história, ok? Humana, para poder redimi-la. Ele vai então realizando, ou na vida de pessoas individualmente, ou na vida da nação de Israel, atos poderosos de salvação. O maior ato poderoso de salvação do Antigo Testamento é isso que a Bíblia chama de Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa foi instaurada por Deus, foi estabelecida por Deus lá no Egito, quando a última praga foi enviada contra a nação do Egito, para que Deus pudesse livrar o povo de Israel, que estava sob o domínio do Egito. A última praga enviada foi a morte dos primogênitos. E para que algum primogênito não morresse, Deus disse que os israelitas deveriam pegar um cordeiro sem defeito, matá-lo, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas de suas casas. Toda casa que tivesse a marca daquele sangue, iria estar comunicando o seguinte: um inocente morreu por essa casa aqui. Então o anjo da morte que ia passar sobre o Egito, não iria tocar em ninguém, não iria matar o primogênito daquela família. As casas que não estivessem marcadas pelo sangue significariam que estariam debaixo do juízo de Deus. E é isso que acontece. E nesse dia, Deus diz, nessa noite, melhor dizendo, que isso foi uma noite, né? Deus diz que aquele cordeiro que foi morto, a carne dele deveria ser assada. Eles deveriam fazer uma salada com folhas amargas, né? Rúcula, almeirão, né? essas verduras amargas assim. E deveriam comer, assar o cordeiro e comer o cordeiro juntos, certo? Naquela casa, que seria a última refeição deles, antes de saírem de viagem. Por isso eles já deveriam comer com as malas prontas, com a roupa pronta e mochila nas costas. Porque no dia seguinte viria a libertação do Senhor. Depois que isso acontece, Israel anualmente é orientada por Deus através de Moisés para celebrar essa Páscoa, ok? Celebrar essa data. Então esse acontecimento histórico lá do Egito se transforma num ícone, certo? Num ícone, numa referência maior. Todas as vezes que eles celebram a Páscoa, eles estão se lembrando e estão celebrando a realidade de que Deus é um Deus libertador, é um Deus salvador. É o Deus libertador, o Deus salvador de Israel. E aí a gente chega nesse texto de Mateus. Os discípulos estão, mais uma vez, prontos, em mais um ano, para celebrar a Páscoa. E aí eles vão a Jesus e perguntam: onde é que o Senhor quer que a gente prepare as coisas para celebrar a Páscoa? Preparar as coisas significava matar o cordeiro, assar o cordeiro, certo? Fazer um jantar. E aí Jesus então dá as instruções para eles de onde é que eles iam encontrar em Jerusalém um espaço que fosse grande o suficiente para reuni-los, para eles poderem juntos celebrar e comemorar a Páscoa. E aí nessa ocasião, veja, Jesus tem 3 anos de ministério terreno. 30 anos da vida dele, ele é uma pessoa que glorifica a Deus com o seu trabalho secular. Aprendemos ontem com o Albert aqui que a gente glorifica a Deus dando o nosso melhor. Jesus é exemplo disso. 30 anos. Ele cresceu, aprendeu a profissão com o pai dele. Eu não sei, certamente depois dos 12 anos até os seus 30 anos de idade, ele trabalhou como excelência, ok? Glorificando a Deus como um carpinteiro. E aos 30 anos de idade, então, ele sai para o seu ministério terreno. Ele sai para mostrar que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está no meio do povo, através da presença dele. Deus chegou de novo para libertar. E aí ele reúne um grupo de pessoas, um grupo de discípulos ao redor dele, de seguidores ao redor dele, e caminha com esses homens e mulheres por 3 anos. Mostrando o poder libertador de Deus presente novamente na terra. Isso significa que Jesus já tinha celebrado a Páscoa com esses homens 2 vezes antes. Ok? Essa é a 3ª vez que ele está celebrando a Páscoa com eles. Só que dessa vez,
a celebração é feita de uma forma diferente. Jesus se aproveita desse momento da Páscoa e, participando desse momento que é ícone, certo? Que é referencial na mente daqueles primeiros seguidores dele, numa perspectiva histórica, um momento onde eles entendem que aquilo que eles estão fazendo remete-os a algo que aconteceu no passado, em favor do povo de Israel, e que os lembra de que aquele Deus continua sendo o Deus deles e que qualquer hora a salvação pode chegar. Aí dentro desse contexto, o texto em Mateus capítulo 26, a partir do verso 26, diz o seguinte: enquanto comiam, veja, eles estão comendo a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Veja, isso não fazia parte da Páscoa. Jesus está fazendo algo inédito aqui. O povo comia. A dinâmica da Páscoa é que tinha um que era o representante, o pai, o líder, e aí o filho mais velho perguntava para o pai, perguntava para o líder: por que é que nós estamos comendo essa Páscoa? Por que nós estamos comendo esse cordeiro? E aí ele contava a história da redenção. Nosso povo foi chamado de Abraão, ficamos escravos no Egito e tal, e tudo mais. Jesus era o pai aqui, ele era o rabino, o mestre. Então, provavelmente Pedro, que era o discípulo que falava em nome dos outros, deve ter feito essa pergunta para Jesus. E Jesus explicou para eles de novo o que aconteceu lá atrás. Isso não é narrado, ok? No Evangelho, mas isso é a lógica do que aconteceu, porque era essa a Páscoa do judeu. E Jesus era judeu, então é exatamente isso que ele deve ter feito. Mas aí ele faz algo diferente, algo que não era feito entre eles. Porque depois que se explicava sobre o que era o cordeiro, o que tinha sido feito, a história da Páscoa e tudo mais, você comia. Mas aí eles estão comendo e de repente Jesus pega um pão e faz algo que nunca tinha sido feito antes. Ele diz assim: olha, comam. Partiu o pão e disse: comam. Isto é o meu corpo. E em seguida, verso 27, ele tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, naquele momento da Páscoa, Jesus faz duas coisas inéditas. Ele toma um pão e ele diz: não é mais o cordeiro que é partido, que vai representar o que Deus fez por vocês. É o meu corpo. Este é o meu corpo que é partido por vocês. Quando Jesus parte aquele pão, como a gente faz aqui a cada primeiro domingo, quando ele parte aquele pão, ele está, na verdade, fazendo uma referência ao corpo físico dele, que iria ser partido numa cruz, que iria morrer numa cruz. Ele estava fazendo a referência de que o sinal da libertação de Deus, a partir daquele momento, não era mais através de um cordeiro que seria sacrificado, mas era através daquilo que ele mesmo ia fazer, por intermédio da sua, não apenas da sua vida, mas da sua morte, em favor da humanidade, em favor dos seus seguidores, em favor dos seus discípulos. E ele então toma um dos cálices que passam ali. A tradição judaica nos diz que na ceia da Páscoa se tomavam 4 cálices de vinho. Provavelmente esse tenha sido o terceiro cálice, uma vez que ele diz que ele não vai mais bebê-lo novo convosco. Então, Enter White e vários outros intérpretes do Novo Testamento entendem que essa expressão de Jesus se referia ao fato de que ele não tomou o 4º cálice. Ele está esperando para tomar esse 4º cálice, quando o reino de Deus chegar, com a segunda vinda dele plenamente. Não sabemos bem se isso é assim ou não, mas faz bastante sentido ser assim. Mas o fato é que Jesus pega aquele terceiro cálice, onde era dito a respeito da obra redentora de Deus, onde era declamado a realidade
da libertação, do Shema, onde antes de se beber dizia: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E ele pega esse cálice, que era o cálice que representava a aliança que Deus tinha com Abraão, e diz: uma nova aliança está sendo feita com vocês. Essa aliança é uma aliança superior, porque ela é uma aliança feita no meu sangue, através daquilo que eu vou fazer por vocês. Essa aliança é uma aliança superior à aliança que aconteceu no Egito, porque a aliança do Egito livrou vocês das mãos de um senhor humano. Mas aquilo que eu vou fazer vai livrar vocês das mãos de um senhor espiritual maligno. Através do meu sangue haverá perdão de pecados. A gente ouve essa expressão, perdão de pecados, para perdão de pecados, e a gente, na maioria das vezes, a gente pensa numa referência individual. Mas veja, a realidade do pecado na perspectiva bíblica não é meramente questões individuais, erros individuais e pessoais meus para com Deus. O que Jesus faz na cruz não é meramente morrer para que Ele possa resolver o meu problema pessoal com Deus. O que Ele faz na cruz é morrer para que Ele possa resolver o problema da humanidade diante de Deus, da criação diante de Deus. Toda a criação está afetada pelo pecado. Toda a criação está afetada pela queda. E é na cruz, naquilo que Jesus faz, com a sua morte, com a sua ressurreição, que isso é resolvido. Jesus definitivamente quebra o poder do pecado sobre a criação boa e perfeita de Deus. Através da sua morte, então, é posto um fim na era má. E através da sua ressurreição, uma nova era, uma nova realidade, um novo tempo, um novo momento é inaugurado. Uma nova realidade pode começar a ser vivida e ser experimentada. Então, assim como lá para os judeus, houve um momento histórico que deu surgimento à Páscoa, que aconteceu lá no Egito, e que os judeus continuaram celebrando, porque ela expressava uma realidade que apontava para esse Deus que continua trazendo a salvação. Houve também um momento histórico dessa mesa. Lá atrás, houve um momento concreto na história em que Jesus Cristo, em carne, esteve com seus seguidores e participou dessa mesa, e essa mesa apontou para aquilo que ele ia realizar numa cruz. E por que nós continuamos celebrando isso, como seguidores de Jesus? Por que nós devemos continuar celebrando isso, como seguidores de Jesus? Porque essa mesa, assim como a Páscoa para os judeus, nos fala de uma realidade maior da parte de Deus, que está sendo operada através da morte e da ressurreição de Jesus. E aí, para concluir essa reflexão com vocês, eu quero convidar você para olhar para um texto comigo que está em Apocalipse capítulo 5. Esse texto de Apocalipse 5, 1 a 14, nos fala dessa realidade maior que essa mesa aponta para mim e para você. Nos fala como essa mesa, não essa mesa física, ok? Essa mesa, aquilo que ela fala, aquilo que ela representa para nós. Como ela está colocada no centro da história. Como é essa realidade aqui que faz toda a diferença. Apocalipse 5, João está tendo uma visão do céu, uma visão da história. E o texto diz assim: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, preste atenção nisso, todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro sejam um louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Queridos, isso é uma visão extraordinária, maravilhosa da história. Eu não sei como você interpreta a história, eu não sei se você é uma pessoa que está aqui com a gente hoje e acredita realmente na Bíblia ou não acredita na Bíblia, se você acredita em Deus ou não, se você está ainda avaliando esse negócio de quem Jesus Cristo é. Mas eu quero falar para você a respeito daquilo que é a convicção do meu coração. Convicção essa que vem por causa daquilo que as Escrituras me apresentam. Esse texto é um texto que resume para mim e para você toda a história humana, toda a história da redenção. E ela passa por essa realidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, o que esse texto nos mostra é que a história toda é reconfigurada em Jesus. O livro do qual João está vendo aqui, que ninguém pode abrir, é o livro da história. Ninguém tem condição de ter controle e conduzir a história a um desfecho. E ele está angustiado e desesperado. Mas aí, no versículo 5, nos é dito que um dos anciãos diz para ele: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. No verso 9, é dito que esses anciãos vão até o Senhor e eles cantam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Veja, quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo bom e perfeito. E Ele criou esse mundo bom e perfeito para que o ser humano, que Ele fosse criar a sua imagem, a sua semelhança, pudesse se relacionar com Ele. E a nossa rebelião criou essa desconexão com Deus e trouxe o caos, instaurou o caos no nosso mundo que era bom e perfeito. E aí nós podemos olhar agora ao redor e nós vemos enfermidade, nós vemos morte, nós vemos destruição, nós vemos políticos que ao invés de estarem interessados em cuidar das necessidades do povo, estão interessados cada vez em ficar ricos para si mesmo. Nós vemos guerras, nós vemos uma religiosidade distorcida, nós vemos todas essas coisas más. E nós podemos olhar para tudo isso e olhar para o futuro e pensar assim: gente, não tem jeito. Você já teve essa experiência de olhar para a história, olhar para a realidade da nossa nação, olhar para a realidade do mundo e dizer, e chorar que nem João, e dizer: não tem quem possa conduzir essa história, não tem quem possa mudar o país, não tem quem possa mudar esse cenário. É isso que João está vendo aqui. Mas aí, o texto nos diz que o leão da tribo de Judá morreu e ressuscitou para poder conduzir a história, reconfigurá-la.
O plano de Deus é que ele tivesse em toda a sua criação gente de todo povo, tribo, língua e nação que fizesse parte do seu povo e que vivesse para a sua honra, sua glória, sua adoração. E o que o texto nos diz aqui é que é exatamente isso que Jesus Cristo faz. O texto nos diz no verso 9 que ele foi morto e com o sangue dele ele comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. A história é reconfigurada em Jesus Cristo. Naquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, em uma cruz, em um túmulo que está vazio. A nossa história, a história humana, foi redimida. E está sendo consertada. Na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, a missão de Deus pode ser levada adiante. Deus vem trabalhando ao longo da história para poder redimir a sua criação do mal, do pecado, dessa rebelião causada pela queda. E no versículo 10, nós somos informados de que em Cristo Jesus, na morte e na ressurreição dele, um novo reino, uma nova nação, um novo povo foi constituído para que a redenção fosse levada adiante. O texto diz assim: tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Veja, na morte e na ressurreição de Jesus, ele resgata para Deus de volta um povo, formado por gente de toda tribo, povo, língua e nação. Mas esse povo que é resgatado, não é um povo resgatado simplesmente para ficar de braço cruzado, olhando o caos estabelecido ao nosso redor. Esse povo que é resgatado e é constituído num reino, em sacerdotes, para o nosso Deus. O que João está dizendo aqui é que a igreja é o povo do reino que proclama que outro rei já reina e que o reino de Deus está entre nós. Então, eu e você, se nós participamos dessa mesa, nós estamos participando da redenção que Deus providenciou para a nossa vida em Cristo Jesus, mas nós também estamos participando da missão que Deus gera por intermédio desse povo que foi redimido na nossa história. Então isso que a gente ouviu da Sâmia, e outras realidades tantas que a gente ouve por aí, é aquilo que Deus quer que naturalmente esteja acontecendo através da minha vida e da sua vida. A presença do reino de Deus está entre nós, porque Deus está entre nós. E Deus está entre nós porque Ele tem um povo que foi redimido pelo poder do sangue de Jesus, por aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Quando eu e você nos rendemos a essa realidade, eu e você passamos a fazer parte desse povo que é um reino de sacerdotes, de gente que vem e que está no mundo para ministrar da vida de Deus, para ministrar da realidade do reino de Deus e do governo de Deus neste mundo. Quando a gente olha então ao nosso redor e a gente vê o caos estabelecido, e a gente vê morte, enfermidade e tantas outras coisas, sejam perto da gente, seja longe da gente, nós podemos olhar para isso com os olhos carnais, humanos, da história. Ou nós podemos olhar para isso com os olhos da fé, dessa realidade, dessa nova realidade que já começou. Jesus Cristo disse isso: o reino de Deus chegou. Aquilo que vai vir, já chegou. Aquilo que nós esperamos ser pleno um dia, já pode ser experimentado de forma significativa hoje. Então eu e você, não importa onde a gente esteja, não importa o que nós estejamos fazendo, nós somos portadores do reino de Deus. Aqui e agora. Através da sua morte e da sua ressurreição, Jesus continua fazendo a sua obra. Agora por meu intermédio, por seu intermédio. E esse texto nos mostra que na morte e na ressurreição de Jesus, o último capítulo já está estabelecido.
Versículos 11 a 14, então olhei e ouvi a voz de anjos, milhares e milhares, milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como 7 seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Primeiro os anjos, os anciãos, os querubins, os 7 seres viventes, lá na glória de Deus, cantam isso. O Cordeiro foi morto e reviveu, e ele é digno de receber. Mas em seguida, João diz assim: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está assentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo o sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Os 24 anciãos representam o povo de Deus. 12 representando a nação de Israel, 12 representando os gentios. Os 12 patriarcas, 12 apóstolos. Os 24 anciãos representam o povo de Deus. O povo de Deus já está adorando a Deus antes. Então, quando o texto de João, de Apocalipse, diz que João viu todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, ele não está se referindo à igreja. Ele não está se referindo àqueles que já estão adorando, àqueles que já estão bendizendo, àqueles que já se renderam. Ele está se referindo a todos aqueles outros que não reconheceram o governo absoluto de Jesus sobre todas as coisas. Ele está reconhecendo que todo o universo, visível e invisível, no fim da história, o último capítulo, a última cena, será de adoração, dada por todo ser que já viveu, vive e viverá, ao eterno Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele abriu o livro. Esse é o fim da história. Eu sei o último capítulo. Você o conhece. Ele deveria encher o nosso coração de esperança. O que as Escrituras revelam para mim é que o último capítulo não é do ateísmo. O último capítulo não é do islamismo. O último capítulo não é de qualquer força e movimento que seja contra o Cordeiro Santo e vivo de Deus. O que as Escrituras mostram para mim e para você é que no último dia da história humana, o último dia conhecido dentro dessa era má, será um dia de redenção, um dia de adoração, um dia em que todo ser que existe vai se prostrar, vai curvar seus joelhos e vai dizer: Ele é o Senhor, Ele é digno de toda adoração. Eu não sei você, mas isso enche o meu coração de coragem, de ânimo, de ousadia, para levantar todos os dias e enfrentar o que eu tenho que enfrentar a cada dia, seja num país onde a economia está estabilizada, seja num país onde a economia está em bancarrota, seja na realidade de um país onde a gente ainda tem liberdade para se reunir num lugar como esse, cantar, abrir as Escrituras, seja num país que possa algum dia proibir-nos de fazer isso, porque eu sei o fim da história. Essa mesa me revela. E eu quero convidar você essa manhã, ao participar dela, se lembrar que essa graça maravilhosa é oferecida a mim e a você hoje. E continua sendo estendida a cada ser humano. Para que a gente possa vir fazer parte dos 24 anciãos. Daqueles que já estão adorando o Cordeiro. E não daqueles que no último dia vão ter que fazer isso. Por não ter outra forma
não ter outro jeito, a não ser ter que fazer isso. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Não são argumentos humanos que vão te convencer de nada do que eu falei aqui. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O poder que gera isso é algo sobrenatural. Então, se você ainda tem dúvidas com relação a isso, o que você pode fazer é dizer para Deus: Deus, gere fé no meu coração. Fé na tua palavra. O que nós que afirmamos que cremos podemos fazer é dizer: Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Eu ainda sou tímido. Jesus várias vezes censura seus discípulos, dizendo: por que vocês são assim tímidos? Por que vocês não têm fé? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver de conformidade com aquilo que a tua palavra nos revela. Motivados por essa realidade. Certos de que naquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, naquilo que essa mesa nos comunica, a história está redefinida, redimida. O Senhor nos está enviando como seu povo, povo de reino e sacerdotes, para que a gente viva a realidade desse novo governo, para que pessoas saibam que outro rei reina, e nos dê convicção, Senhor, de como isso tudo vai terminar, para que a cada dia a gente possa acordar e levantar da nossa cama com convicção de que não são as coisas visíveis que nós vemos que vai determinar o futuro, que o que determina o futuro é aquilo que foi definido e feito pelo Senhor um dia, através da vida, da morte e da ressurreição do seu Filho. Que nós vivamos nesse poder, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Faz isso, mediante a sua maravilhosa graça por nós. Amém, Senhor. Amém.